E aí, nerds, bem-vindos ao Nerd com Orgulho. Hoje nós vamos falar de X-Men 97, finalmente, né? Fiquei bem perdido pra fazer o vídeo, né? Porque, bem, de última hora eu pensei em fazer aquele vídeo do Fate lá, acabei sumonando, fiz até short, aí ficou, né? Então, vamos lá falar que, bem, o vídeo dessa semana tinha que ser esse, né? X-Men 97. Bem, primeiramente, vamos lá. Eu fiz, né, um vídeo falando de X-Men 92, né? Que também é conhecido como X-Men The Animated ou X-Men série clássica, assim dizendo, que é a animação, né, que teve 5 temporadas e foi cancelada em 97, aí deixando os fãs órfãos de X-Men até chegar ali, né, nos anos 2000, a gente ter, né, filme dos X-Men, X-Men Evolution. Então a gente ficou bastante tempo sem nada assim dos mutantes por bastante tempo. E finalmente, né, depois de muitos, bastante anos, né, 2015 veio aí, que foi a outra parte que a gente falou no vídeo, que é a HQ intitulada X-Men 92, que é baseada na série animada. E aí, 2015, 2016, ficamos sem de novo e ano passado, 2023, nós tivemos a grande notícia que X-Men 97, a temporada, assim, sexta temporada da série original, iria estrear. E é ela que a gente vai falar hoje. Bem, eu fiz um vídeo falando quando lançou os 2 primeiros episódios, minha reação ao ver, né? Como eu gostei pra caramba, o estilo de cor, tudo que essa série ela consegue manter da original e trabalhar em cima é muito fantástico. Ela respeita tudo e mostra, né, que a Disney, a Marvel, mesmo que esteja errando em algumas partes ali e aqui, ela ainda consegue fazer sim algo interessante e bom de verdade. E, bem, X-Men 97 é a prova disso. Mas vai, vamos lá, vamos falar. X-Men 97 não só, assim como a série clássica, se baseia nas HQs da época, como também se baseia em algumas HQs mais recentes, trazendo arcos de personagens muito bem explorados, como a destruição, né, da ilha lá, qual é o nome? Caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, esqueci qual que é o nome da ilha. Xenosha, isso. Parece que tá bem meu dialeto mutante. Que traz a destruição, né? Que é um negócio que aconteceu lá pra frente, né? Nas HQs. Não tava nessa época. E é um acontecimento que acontece muito bem ali dentro da série, que consegue casar muito interessante. É uma coisa que, pô, pega você de surpresa, é uma morte de um personagem que você não esperava, então ela consegue construir bem. Então vamos lá falar. Desde os 3 primeiros episódios, eles se centralizam no Scott e na Jean. Que a gente descobre, né, no terceiro episódio que é mais Enterprise, tem o clone, a Jean original tá ali, então rola todo esse lance do Scott ficar meio perdido, né, em relação ao quem ele é, qual que é o papel dele como líder da equipe. Então a gente tem todo esse detalhe sendo trabalhado. Então no primeiro episódio a gente vê isso. Aí no segundo tá que o Magneto vai ser agora o líder dos X-Men, então o Scott fica bem assim, né? Caramba, me deixaram como líder e agora você aparece do nada falando que é o líder? O que eu tô fazendo aqui? Aí fica todo aquele negócio lá de ser pai também, depois descobre que ele nem tá com a Jean Grey, então, tipo, acaba pegando muito do personagem esses 3 primeiros episódios, que transforma ele bastante. Isso a gente vai ver, né, no quinto episódio, de uma forma bem tacada nele, mas é uma coisa que pega bastante. Então, por exemplo, a gente tá lá assistindo, então você vai vendo todo esse decorrer. E ainda mais que no episódio 3 a gente tem um papel muito grande, né? Que no final ele acaba ficando muito pensativo no que ele tá indo fazer. Que é a escolha dele mandar o Nathan, né? O filho dele, pro futuro. Ele fica todo pensativo se ele deve mandar ou não, porque ele foi abandonado pelo pai dele, então ele fica desse mesmo estado. Tipo, eu não quero abandonar meu filho, então não tem uma lógica para me estar fazendo isso nesse exato momento, porque eu não quero ser igual meu pai, não quero abandonar meu filho. Então acaba que coloca isso aí com um grande peso na série, entende? Então acaba que torna isso muito interessante. Além disso, no episódio 2 a gente tem ainda, né, todo o arco da Tempestade, que agora ela tá indo sair dos X-Men. Então a gente vê ela partindo dos X-Men, porque nesse episódio 2 ela acaba sofrendo um ataque, né, do Executor X. O Executor X lança um raio que inibe os poderes dela, então ela fica sem os poderes dela por bastante tempo, então ela começa a questionar um pouco, né? Ela se perde do seu nado mutante, então ela acaba se tornando
ela se sente estranha, então ela acaba pegando e saindo dos X-Men para tentar se reconectar com a natureza. E isso acaba ligando ela com o Ford, que é um mutante que se sente culpado por ter criado os colares que foram usados para esse certo motivo. Então a gente vê isso acontecendo no episódio 4, né? Que é um episódio mais solto, mais relaxante, que a gente vê a Nia Jubileu aproveitando o aniversário dela. Tem um Mojo, um Mojo TV, com, na verdade com o seu Mojo Tendo, né? Uma referência ao Nintendo, né? O Super Nintendinho. E bem assim, descontraída, então toda essa pegada fica muito bem feita. Então, como eu falei, o episódio 4 é bem descontraído, assim, né? Só pra pegar, relaxar, depois que você viu todo aquele arco ali, Rainha dos Duendes, Senhor Sinistro, Nathan, o Magneto se tornando líder dos X-Men, Tempestade sem poderes, então é tudo uma correria que você acaba pegando ali e fica muito interessante. Além disso, né, já começa a sair uns certos relampeios, né? Que agora a Vampira e o Magneto parece ter um lance, então isso acaba deixando o Gambit um pouco mais bem desajeitado ali. Isso é bem visto também no episódio 5, né? Então a gente acaba pegando muito disso. Então é uma coisa que fica muito pegada ali, porque você tá vendo, ele tá meio estranhando ali o que tá acontecendo e acaba que pega bastante do personagem, né? Porque ele ama a vampira não dá muito liga, porque só tocar acaba que ele pode, né? Ficar em coma, ser afetado, né? Então acaba que ele quer, mas não pode, então fica todo nesse lance aí. E esse episódio leva muito disso. Ainda mais quando ele vê ali toda aquela cena e no final ele acaba se sacrificando uma cena bem linda. Que ele se dá a própria vida para matar, né? Matar, destruir, né? O sentimento que tá atacando ali. Então acaba se tornando uma coisa bem pesada. Logo em seguida, né, a gente vê a vampira com esse trauma, né, todo pigado, então ela vai começar a destruir tudo, ela vai até a base ali no deserto, dá uma surra no Gerald Ross, que tava achando que tava de boa, porque aquilo ali segurou um Hulk, mas não segurou um Capitão Marvel. Nenhuma Capitã Marvel. A gente tem que lembrar que a vampira da série dos X-Men 97, como teve o arco em 95, 95, 92, ela pega os poderes da Miss Marvel na época, né? Que é a Carol Danvers, né? Que a gente conhece mais como Capitã Marvel hoje. Foi até ignorado essa parte de Miss Marvel dela no filme, né? Então muita gente vai conhecer mais ela como Capitã. Ela pega os poderes da Miss Marvel e assim acaba tendo poderes de voar, super força e tudo mais no pacote. Então ela pega, dá uma surra lá. E ainda tem a participação especial do Capitão América que me pegou muito de surpresa, porque é uma coisa que eu fiquei muito pensativo. E a gente vê bastante cenas do Homem-Aranha ali. Então a gente tem o Peter com a Mary Jane no último episódio, que traz muito questionamento, porque a gente tem que lembrar o quê? Quem assistiu a série animada do Homem-Aranha, The Animation, a gente tem que lembrar que o Capitão América e o Caveira Vermelha estão presos em um tipo de universo de bolso, lutando eternamente. Então, se ele tá solto ali, quer dizer que alguém libertou ele. Então, isso é depois da série do Homem-Aranha, porque nos últimos episódios que tivemos o arco Guerras Secretas, que foi feito pelo Beyonder, a gente vê, né, que o Capitão América ele tava ainda lá lutando contra o Caveira Vermelha e foi solto pelo Homem-Aranha para ajudar ele nas Guerras Secretas. E depois disso, o Peter vai, continua ali com a Miteia para ver se ele encontra a Mary Jane para resgatar ela. Então, a gente tem duas coisas aí que ficam bem à deriva. Capitão América solto, o Caveira Vermelha também vai estar, uma questão. E o Homem-Aranha deu um jeito de salvar a Mary Jane. A gente tem que descobrir isso aí. E se a gente tiver uma série animada do Homem-Aranha, que muita gente já tá pedindo, né? Porque, pô, você tá colocando tanto foco assim no personagem na tela, é possível que a gente tenha, né? Então, bem, continuando, a gente tem aí então toda essa ideia aí de a gente traz o Capitão América, tem um questionamento lá dele ser o Soldadinho da América, e que a gente fica com uma cena bem boa, né? Porque a gente vê, né, que uma vampira, ela tá bem traumatizada, então esse episódio serve bastante para isso, então coloca ela num senso de justiça bem descontrolado, né? Que ela quer sair para lá e para cá, ela deixa até o diretor lá do sistema Sentinela lá bem em coma, quase, pra não falar mal, né? E depois ela pega que criou sentinelas e lança pro chão logo em seguida, né? Então tem toda essa questão que pega bastante, então você acaba vendo umas cenas e outras bem fortes e coloca questionamento de heroísmo dos personagens bem fortemente. É interessante falar que também a abertura muda, né? Colocando o Noturno como um membro, né? No lugar que ficava o Gambit, né? Que o Gambit passa daqui, né? Então agora coloca o Noturno, ficou bem
agora tá colocando que ele tá dentro da equipe, a gente vê isso nos seguintes episódios, então tá aqui no 6, no 7 vai estar, 8 vai estar, 9 também vai estar e 10 também ele vai estar lá. Até no final da série, nos podcasts, a gente vê que ele vai continuar. Então a gente tem todo esse detalhe, toda essa menção, toda essa visão de como eles estão sendo tratados, né? Então, tipo, a vampira indo dessa forma, destruindo bases governamentais, mesmo a se vingar, e quando ela chega no momento, ela faz isso. Todos ficam perplexos. O Wolverine até dá um fala, fez o certo, né? Todo mundo queria fazer, o Kurt fica meio. O Kurt e o Mofo são os primeiros a questionar o que somos agora, somos heróis ou não. E aqui a gente tem toda aquela cena já de batalha, né? Então é revelado, né, que o criador dos sentinelas virou um sentinela orgânico, né, assim dizendo, um homem misturado com máquina, então ele virou um sentinela, né, supra sentinela, e começa a lutar contra os X-Men, e aí aparece Cable para ajudar aí e salvar, e aí a gente descobre que o Cable é o Neita, né? E aí, spoilerzinho pra quem já lê HQ, né, bem básico, e lembrando também que o episódio 5 também tem essa mesma coisa, que a Madeline, diferente das HQs, ela não morre e a Jean fica com as lembranças dela e fica lá tudo de boa, Scott e Jean. Aqui não, aqui tem todo aquele questionamento. Então, tipo, o episódio 3 já acaba lá, eles ficam se olhando estranho. E o episódio 5 também serve muito pra isso. Mostra como o Scott tá em luto, tá com raiva, porque, pô, ele passou por aquilo, teve que abandonar o filho. Quando foi fazer o parto do filho dele, o médico não queria fazer porque não fazia parte do mutante. Então, ele tá bem bravo e não sabe o que que é, entendeu? Ele não sabe como é que ele tá. Quem é Maddie, quem é Jean Maddie, quem ele se apaixonou, quem ele se casou. Ele não entende mais nada, ele tá perdido. Nossa escoteirinha azul tá literalmente perdidão. Então ele fica todo esse episódio perdido e continua nessa perdidão aí bastante. Ainda mais quando chegamos nesse episódio 6, ele começa a procurar a Madeline lá, achando que é ela. Quando acham a Emma Frost, acham a Emma Frost ali no meio, ele já pensa, pô, é Madeline, mas não, era outra telepata, então ele fica bem assim, você vê como é que ele tá, então você tem toda essa noção de como o personagem tá passando, toda a noção dele, aonde que ele tá com a mente dele. Então acaba que se torna um momento bem, assim, específico pro personagem, porque ele tá mostrando a construção dele, como ele tá agindo dessa forma, porque ele tá com esse pensamento, porque ele tá com aquela visão na hora. Então toda essa construção é muito boa, a gente vai vendo isso no episódio 5 e continua no episódio 6, que é bem tratada. Então toda essa construção, toda essa movimentação é boa, então coloca muito bem. Fera também tá lindo nesse episódio, caso esqueci que no início dele, quando os personagens chegam de novo, sei lá, tudo destruído, ele chega lá, questiona a mulher que tava fazendo a reportagem lá no episódio 5 lá, falando coisas como o pessoal não pode criticar, como eles não podem, tem que ficar nas sombras, em silêncio, sofrendo, então coloca todo aquele questionamento, que é interessante. Uma coisa que eu tava até comentando com um amigo, que tipo, a gente pega as séries da CW, elas erraram muito nisso. Colocar a crítica social de uma forma muito jogada, muito cuspida. É uma coisa cuspida que você não quer engolir, entende? Ficam brincando com aqueles negócios que acontecem de verdade de uma forma muito sal, em vez de construir uma história, uma narrativa. Aqui os mutantes são caçados por serem diferentes. Então a gente tem toda essa visão, é colocado que existe pessoas que estão com medo. Existe a visão de gente que não quer a mudança, não quer entender que existem pessoas de cores, espectros diferentes. Então é isso que ela trabalha e consegue construir muito bem. Mesmo que essa pessoa ajude as outras, elas ainda são vistas de uma forma negativa. Então ela consegue construir muito bem isso e é muito bem feito aqui em 97, como na série original. X-Men Evolution também trabalha muito bem isso. Wolverine X-Men eu tenho que reassistir, que eu não lembro muito bem, mas com certeza deve trabalhar alguns aspectos que eu lembro, né, que já coloca bastante coisa assim, né, mas todas, lembra assim, quando você pega uma HQ dos X-Men, ela trabalha muito bem em todos esses aspectos. Então é uma coisa que fica aqui e mantém, e é característica, é cachaçinho de X-Men. Então continuando, a gente tem toda essa batalha aí, né, contra o Super Sentinela, eles descobrem que existe e então partimos. A gente acha que vai continuar, mas não, a gente tem a surpresa, episódio soltinho de novo, pra dar aquela relaxada, e a gente vê aí então, né, o episódio que a gente vê onde o Xavier está, onde está o Xavier. Porque a gente lembra que em X-Men 92 termina, né, com
a morte do Xavier, assim dizendo, mas Xavier foi levado, né, pelo Xia para ser curado. Então a gente tem todo esse trabalho aí para tá vendo. Então o que é muito legal que a gente vê o Império Xia atacando os Chris, então é aquela referenciazinha a outros personagens mais soltos, né? Então é bem interessante. Então a gente tem essa ligação ali com, né, o Império que a gente já tinha, né, com a Capitã Marvel, assim dizendo, né, a Miss Marvel. Então a gente tem toda essa conexão aí que fica até legal, é bem interessante. Então não só isso. Se você vê os personagens, tem o Gladiador ali já batendo de frente. E o que me chamou muita atenção é o Gabriel Summers, o Vulcano, que é um personagem que aparece nas HQs mais pra frente, né? E que ele é o irmão do Scott e do Alex, o terceiro irmão aí que nasceu depois que os pais deles foram sequestrados, né? Antes da mãe dele morrer, ela tava grávida e teve um filho, né? O último Summers aí que tem, né, a ligação, né? O casal teve 3 filhos, que é revelado só bem pra frente nos quadrinhos, né? Lá no arco do Messias, julgamento do Messias, alguma coisa assim, nossa, caramba, não lembro, só lembro que é Messias. Tem tudo um arco do Apocalipse também, nessa arco aí, que é muito bom. Então todos esses detalhes aí já foram bem assim tacados, a gente fica bem, né, olhando pro torto assim, falando, caramba. A gente também tem bastante no episódio 5 que aparece tanto mutante, que é muito interessante. Não somos 5, somos 6 ali ajudando. Então, fica bem a ideia. Então aqui mostra, né, que o Xavier vai se casar, né, com a Imperadora. E só que ele tem um questionamento, né, por parte da irmã, né, da Imperadora, a Arpia, que quer, não quer que isso aí aconteça, porque ela acha que a irmã tá ficando fraca e aproveita isso para tomar, né, o trono, que não acontece. Charles intervém, só que ele acaba descobrindo que alguma coisa está errada na Terra e decide voltar. A gente corta aí para a parte 2, que é a parte da tempestade, que fica dividindo. A mesma coisa que aconteceu no episódio 4, né, com a do Jubileu, conta a história da Jubileu solta, e continua o arco da Tempestade, mostrando como ela está recuperando seus poderes. Aqui é um episódio muito interessante que mostra, coloca a Tempestade contra seus medos, mostra ela descobrindo, né, o que o Ford fez, ela acha isso bem estranho, né? Fica brava com ele, fala, caramba, você ajudou aqueles, e coloca ele contra o pedestal, parece uma criatura mágica que coloca o episódio um pouquinho mais solto, assim, né? Tipo, a gente tá vendo a tendo os poderes, e de repente aparece a criatura só pra dar aquele empurrão pra fazer a tempestade tomar um rumo e tentar se libertar do seu medo e assim conseguir conduzir seus próprios poderes. Tanto que ela até fala no final, né? A única coisa que estava me nos poderes não era a arma do Exército X, era eu mesma. Aquela certeza que ela tinha no início da série sobre ser humana, porque ela estava conversando com a Jean, era tudo isso que ela conseguiu tirar e assim se libertar no final para assim recuperar seus poderes. Então é um personagem que tem seu crescimento e é bem crescida dentro da série. Então agora ela parte com o Forge porque ela viu, né, que Xenosa foi atacada e tem que ajudar os X-Men. Então acabamos aqui, né, rapidinho, é uma coisa bem solta. Que negócio, a mesma coisa do episódio 4, é mais solto. É pra ser mais relaxante, você sai um pouquinho do que você tá vendo, mesmo que ainda seja corrido. É bem corrido, então a gente tem todo esse detalhe. Episódio 8 se abre as portas aí, né? O Scott me decide se fala ou não com o Cable, né? Que ele é o Nathan, que fica meio assim, não sabe, não quer. Nathan fica bravo, porque a Dina é a mãe dele, Madden é a mãe, então ele já fica nessa confusão toda aí, também colocando mais lenha na fogueira. Aí eles descobrem um endereço, né, onde pode estar o tal do criador aí, né, das Super Sentinelas, que é o vilãozão aí dessa série. Então eles partem para descobrir aí o que tem, o que pode ser tirado desses detalhes aí, desse endereço. Ao chegar lá, eles descobrem uma senhora, é a mãe voltar ao criador dos Super Sentinelas. E nisso eles descobrem, né, que também o Charles já foi uma vez lá, tentou, né, colocar... Ah não, tô adiantando coisa, isso é no episódio 9. Aí o Charles explica que uma vez foi lá para tentar colocar esse garoto aí, porque ele tinha poderes, conseguia se comunicar com máquinas, para se tornar um X-Men. Só que a mãe dele bateu a porta, como qualquer mãe faria, né, chamando o filho de mutante. O que é isso? Achando que eu sou besta. E nisso a gente tem todo esse detalhe, né, que constrói ainda mais, né, aquela erudição, né, que mamãe sempre tenta proteger seu filho. É uma mesma coisa que você acontece quando você pega um filho que tem autismo, a mãe ela não quer aceitar que ele tem, porque ela quer defender o filho dela de ser diferente, ela não quer que ele seja diferente, porque ela tem medo de como ele pode ser tratado. É uma coisa muito interessante você olhar e ler de uma forma de uma visão diferente, então acaba se tornando muito interessante e mostra, né, como o personagem também tem muito amor pela mãe, mesmo que ela fez uma coisa dessas, podia ter tido uma forma diferente, uma jeito diferente de ter se tornado. Aí, bem, infelizmente os X-Men têm que lutar contra a mãe
aí, porque, bem, elas se tornam uma Super Sentinela, toda a cidade torna, a gente vê vários Super Sentinelas acordando, o que torna bem grande. E a gente descobre também que o Magneto tá vivo, né, no finalzinho ali do episódio 7, né, revelando que ele tinha sobrevivido e tava sendo trancado para se tornar um mate, né, para ver se os mutantes iam atacar, para assim colocar o programa Super Sentinela e o governo aceitar esse programa. Então, vai trazer alguma coisa que aconteceu com o X-Men Dias de Futuro Esquecido, a versão live action, né? A ideia foi a Mística atacar o criador dos Sentinelas e assim o governo vê que os X-Men, os mutantes em si, eram um perigo para a raça humana. Eles têm poderes, podem acabar fazendo alguma coisa de perigosa para pessoas normais. Então, vamos criar os Sentinelas para a gente ter uma segurança. E é isso que acontece. A mesma coisa acontece aqui para os Super Sentinelas. É uma questão de visão em relação a tudo que é um mutante. A mesma coisa que aconteceu com os Sentinelas, só que como o pessoal tava fazendo o que um Hitler faria da vida, então eles acabaram cortando em X-Men 92. Tirando os Sentinelas que a gente vê, né? Tem os remanescentes, que acontece no episódio 1, mas isso é só para criar o roteiro para a gente chegar nos Super Sentinelas. Então toda essa questão que vai acontecendo. Então eles vão lutando, o Magneto escapa ali, né? Porque, bem, essa daqui é uma das cenas mais interessantes que a gente vê. Magneto estava certo. E que é aquilo lá que a gente estava falando. Eles querem colocar as pessoas para serem super sentinelas, mas como a pessoa sabe que é um super sentinela? Tá tirando a vontade própria dessa pessoa, tá tirando o princípio, né? O pensamento dela, que eu esqueci a palavra agora, fugiu da minha cabeça, eu pensei nela, mas eu esqueci. Que é aquilo lá que a pessoa tem que ter, entende? Então vai ser um robô controlado, entende? Porque daqui a pouco é alguma coisa que você olha para a inteligência artificial. Então, tipo, para que serve um taxista se você vai ter um teleportador que te leva para onde você quer? É isso que o Bastion fica questionando. Então, acaba que isso torna tudo bem interessante. Então, Bastion, esse vilão, ele questiona o que o futuro pode ser pra gente. Então, mesmo ele querendo transformar a humanidade no futuro, evoluindo ela, misturando e colocando ela com a máquina, tornando híbridos humanos-máquinas, ele questiona o que o futuro pode ser para um humano. Então ele coloca todo esse questionamento e cria uma noção meio distorcida de heroísmo, para assim dizer. Então toda essa questão se torna uma coisa bem trabalhada e bem grande. E para isso a gente vai então aí pro final. Como a gente falou, o Xavier volta, né, chamando seus X-Men, só que tem todo o questionamento do Scott, porque o Magneto ele tinha abandonado a gente, tinha deixado eu na liderança, agora vem com o Magneto, mas eu queria que vocês. Mas isso é uma escolha minha, então o Scott fica nessa perturbação, os dois ficam brigando. Aí depois disso, tem todo o detalhe lá da missão, né, que de duas equipes, porque o Magneto endoidou e deu um blackout no mundo inteiro. Se não resolver isso, como a Tempestade falou, o mundo vai sofrer as consequências desse blackout aí que o Magneto fez. E se eles não resolverem, não vai dar nenhuma terra para eles terem. E ainda por cima tem que derrotar o Baixo. Tudo ao mesmo tempo, porque se derrotar o Magneto e trazer a energia de volta, os Super Sentinelas irão acordar. Então tem toda essa corrida contra o tempo, os X-Men estão desabrigados, o celular foi atacado, estão todos ali numa correria, acabaram de perder o Gambit, agora o Xavier volta, o Magneto se torna um vilão de novo, então tô tendo essa questão. A gente também tem um belo de um cisma aqui, né, porque o Magneto chega e fala, ó, você disse pra gente dar uma chance pros humanos, ó como os humanos retribuíram, destruíram o Shinosha, pegaram, mataram o Gambit, a Vampira aceita esse discurso, fica do lado do Magneto, e o Mancha Solar, que também tá aqui solto nessa série. Eu acho ele um pouco solto, né? Ele tenta crescer ali, mas eu acho que ele fica bem solto. Eles tentaram fazer uma jubileu aqui com o Mancha Solar, mas acho que não funcionou muito, porque tipo, pega no episódio 1, aí depois ele volta no episódio da jubileu, aí fica nisso, aí ele volta no episódio 5 pra ajudar, mas episódio 5 no episódio 6, né, pra ajudar ali o pessoal a construir, né, Shinosha de novo. E aparece rapidinho ali com a mãe dele perturbando ele, falando, caramba, sou mutante, sendo meu filho. Episódio 3, mas é só um pesadelo, depois disso ele já some, porque o pessoal vai atacar o Sinistro, então ele nem tem que ir lá, porque ele é criança. E episódio 6, né, que a gente tava falando, tem toda aquela correria. Aí só volta agora no episódio 9, né, literalmente falando, pra depois do episódio 8 ter sido caçado ali, né, pelos Super Sentinelas, depois de ser caçado por humanos, né, no episódio 9, ele retorna aí pra, né, tomar um juízo aí, tomar uma vontade de se aliar com o Magneto, porque o Magneto tá certo.
O pessoal odeia, a mãe dele colocou um colar nele, uma coleira, assim dizendo, e entregou ele pros cachorros, à morte. Então fica toda essa questão, ele pega e fica bravo. Então tem ali a divisão entre os X-Men, né? A Tempestade, o Forge, o Kurt, o Fera. Não, o Kurt não, o Fera. E o Cable, a Jean pegam, vão ali atrás do Batman, enquanto o Scott e o resto dos X-Men vão direto ali, né? O Scott, o Wolverine e o Professor e o Noturno vão direto ali contra o Asteroid M, né? Derrotar ali a Vampira, o Mancha Solar, vai contra o Mancha Solar, dá uma surra nele e a gente tem uma luta aí de irmãozinhos, né? A Vampira versus o Noturno, então tendo essa luta. E aí a gente tem, né, um momento entre o Scott, o Xavier ali, lutando, né, contra o Magneto, né, colocando seus ideais um contra o outro. Então toda essa luta aí, né, de ideais, todo aquele questionamento, só que infelizmente o Scott, logo depois que eles conseguem tirar o capacete do Magneto, estão indo consertar a Terra, o Scott descobre que não, o pessoal lá embaixo ainda está sofrendo, ainda não conseguiu, né, eles foram buscados por sentinelas que estão sendo recarregados pelo próprio Bastion. Aí o Cable é controlado pelo Senhor Sinistro, que estava ajudando o Bastion nessas experiências sinistras aí com o organismo, né, que é um químico genial, então ele vai brincar com química ali, vai misturar gene, vai fazer o que ele quiser, o que ele quer. E queria o Cable e fizeram um acordo ali com o Bastion para ter o Cable. E o Cable acaba sendo controlado, atacadinho, o Scott fica, meu Deus, não posso deixar de morrer, a pessoa tá tudo lá, Bastion vai acordar, vai tacar Super Sentinela pro mundo inteiro. Então a gente tem que ter uma noção aqui que a gente não pode derrotar o Magneto agora. Então colocando isso contra o Xavier, ele dá um derruba o Xavier no momento e o Magneto volta lá, coloca todo mundo preso, só que o Wolverine aproveita essa questão para atacar o Magneto e tentar matar ele. Porque ele viu que não tem chance pro magnetismo, então ele coloca ali contra o Magneto e ataca ele pelas costas. Só que o Magneto retruca isso, fazendo uma das cenas mais fortes da série, que é uma referência muito grande às HQs, quando o Magneto arranca o adamante do Wolverine, quase matando ele no processo, deixando ele ali tentando sobreviver com o seu fator de cura. Uma coisa bem curiosa aqui é que a gente pula do episódio 9 pro 10, já com o Xavier dentro da mente do Magneto, tentando convencer ele a tirar, né, consertar a Terra. O que é muito interessante aqui, que a gente pega o finalzinho lá, quando o Wolverine acaba com o Magneto, a gente vê que o Xavier estava preso com a máscara, com o capacete do Magneto, e não conseguiria usar os seus poderes, porque o capacete, né, qual que é o objetivo de tirar o capacete? Você pode usar o capacete, né? Mas então acaba prendendo ali, deixa o Xavier preso ali com o capacete, quase torturando a cabeça dele. E, bem, a gente meio que não tem uma informação sobre essa parte aí. Não sei se o Magneto caiu um pouco, aí o Xavier aproveitou para tirar o capacete ali num certo momento e colocou para funcionar, porque eles pulam essa parte e ficam pensando como é que aconteceu. Então a gente vê ali lá dentro ali da mente do Magneto já tentando convencer ele a trazer a energia de volta para a Terra, ele não quer fazer isso. Então o Charles força isso pode acabar, né, destruindo a mente deles dois, mas o Charles se arrisca a isso e coloca o plano em mente lá para tentar. E depois disso ele tenta usar suas últimas forças para colocar o Magneto ali e recuperar a mente do Magneto. Então tem todo aquele questionamento deles dois, eles vão se tentando lá, se lembrando, ainda vai contando um pouco da vida dele, que é muito interessante, vai colocando os pontos, então a gente tem todo esse detalhe que é muito interessante e muito bonito, que coloca o Charles e o Magneto em contraste e transforma isso num dos melhores episódios aí em questões de minutos. Logo depois disso, em paralelo, né, que esse episódio aqui tem tempo de 2 episódios. Mesmo que a série não tenha colocado que ela tem 11 episódios, isso aqui coloca perfeitamente que ela tem 11, né? Episódio 10 com 40, quando você pega o 9, do 1 ao 9, são 20 minutos, então episódio final com 40, a gente vê que tem caso 11 episódios, né? Então eles colocam em contraste aí, né, o pessoal lá tentando sobreviver, né? Lá na ilha do Baixo, né? Lá no esconderijo dele, né? Que ele capturou todo mundo tá ali, a Jean morreu, só que ela renasce como Fênix, né? Mostrando que ela ainda tem um pouquinho do poder, né? Ela ainda é Fênix, de uma certa forma, coloca ela ali, todo mundo em paralelo, e consegue se dar o Cable ali para se libertar e assim eles lutarem contra o Baixo. Mesmo que acaba que eles estão ali perdendo, né? Jim consegue brilhar todo ali e trazer, né? O Baixo, colocar o Baixo no chinelo. Então, Baixo um puto da vida,
começa a se evoluir ali, criar asas de metal, começa a lutar contra o pessoal e fala: se vocês não querem aceitar o futuro, então eu vou fazer a extinção da raça humana, assim como os dinossauros. Sobe até o asteroide M, aproveita que o Magneto deixou aquilo ali prontinho pra ele e fala: vou jogar essa porra na Terra. Ele pega, sobe com toda a vontade, depois dá uma surra nos X-Men e vai pra lá. Os X-Men começam a mexer ali num sentinela quebrado, pra dar um jeito de subir até lá em cima, dar uma ajuda pro Cable, que, bem, tem uma cena muito top aqui que o acho que fica tão puto com o Cable que ele arranca o braço do Cable, aquele braço cinético dele, começa a bater, ele arranca, pau, e começa pau nele. Ai, ai, Baixa é um personagem bem questionável aqui, que ele é um cara que quer seguir o pensamento dele de que a evolução tem que ser da forma que ele quer, mesmo que exista uma evolução, ele tem que ser da forma que ele pensou e tem que ser da forma que tem que ser, porque tem que ser daquela forma. E, bem, ele vai pro Asteroid M. Os X-Men já estavam se preparando para sair, todo mundo pronto, a Xavier avisa finalmente do Magneto, tentando consertar, a energia voltou para a Terra, o presidente Kelly, né, tá lá putão, né, porque, pô, mano, não resolveu nada, o asteroide vai cair, o Magneto tá lá, vai mandar mísseis pra lá. O Capitão América fala pra ele, o Pantera Negra também tenta discutir com ele, mas ele fala, não, vou mandar os mísseis pra lá e o mundo que segue. Então ele manda os mísseis lá, destrói o asteroide mesmo, o negócio começa a cair na Terra. Baixo tá indo lá pra aproveitar e dar um empurrãozinho pra cair mais rápido, porque ele quer ver a humanidade sofrer. Não ter escolhido a evolução que ele queria, não quer mutantes, então ele sobe lá e manda essa pedra pra baixo. E então, toda essa correria, os X-Men começam a lutar contra o Baixa, chega o resto da equipe, eles começam a lutar, deixam o Baixa no chinelo ali de um sentinela lá que o Fred tava controlando, Scott pronto para dar o ataque final, ele pensa, meu, a gente tá fazendo aqui, lutando, mas a gente tem que fazer o que o professor Xavier ensinou pra gente, o que a gente é pra fazer, a gente é herói, a gente vai mostrar pra ele que ele tem que abrir espaço pra evolução e colocar ele no caminho certo. Então eles começam a discutir com baixo, falam do dia que o Xavier foi lá, não querem proteger, um tenta falar, mas baixo não quer, ele aceita ali, não quer, então ele fica bravo, o Torres aperta ali, do sol, ele pula no sol e puf, morre, morreu. E bem, é um pessoal meio questionável, né? Ele até xinga os aqui, falando, caramba, vocês são suicidas, tentando colocar eu que tava tentando matar vocês do lado de vocês. É que o Baixo tem umas falas bem curiosas, né? Essa daí mesmo, uma do Cable, que, meu, ele fala pro Cable, meu, é uma. Ele questiona o Cable quantas vezes ele tá tentando mudar a linha do tempo, aí ele fala, aí eles têm uma conversa e ele solta essa frase: eu podia tornar isso aqui melhor, ia fazer campos de concentração, ia fazer trabalho forçado, e você fica pensando, mano, você tá bem das ideias, olha o que você tá falando, né? Você vê que ele é um vilão bem questionável, bem esquisitinho das ideias. Então toda essa questão aí acaba que o Batman só pega o suicídio porque ele não quer aceitar, não quer que o asteroide caia porque não foi ele que derrubou, então ele pula, morre. E fica e que segue. O X-Men agora pensam em partir, só que eles pensam, meu, o que ele vai fazer com o asteroide caindo? Então o Scott fala que ele vai ficar e tentar destruir o asteroide M lá com as suas jadas. Mas eles pensam, todo mundo quer ficar, então eles pensam em uma forma de controlar a destruição. Com todo mundo ajudando os poderes ali, eles se despedem do Cable, bem legal. E, bem, o Jubileu cai fora do asteroide, mas só vai pega ela. E a gente fica aí com então Mofo, Wolverine, Vampira, Noturno, Fera, Tempestade, Scott, Jean e o Professor Xavier e o Magneto, que ficam lá presos para tentar segurar o asteroide M. Com a ajuda do Magneto, que depois recupera, né, suas memórias, segura o asteroide, só que alguma coisa desloca os X-Men no tempo. E a gente vê ali, né, nosso casal, Jean e Scott, no futuro, né, com a mãe Scanner, e o resto dos X-Men fica no passado, junto a Anus Sabanu, nosso querido Apocalipse. O mais engraçado dessa cena é que mostra todo mundo ali. Todo mundo você consegue ver. Scott, Jean, Noturno, Vampira, Tempestade, Professor, Magneto, Fera. Mas uma questão muito engraçada é cadê o Wolverine e o Mofo? Eu fiquei me perguntando isso, cadê esses dois? Porque, pô, todo mundo tem uma explicação. A Jubileu e o Manchester Solar pularam no último momento para fora da nave. O Ford já ficava lá embaixo para controlar uns negocinhos, ajudar o Cable, que tava dodóizinho do braço, então ficou lá ajudando ele. Cable
da despedida dos pais, né? Que estavam se despedindo, queriam ajudar, salvar o mundo e pronto. Então a gente fica pensando, cadê? Não sei onde tá, beleza. E aí acaba saindo. E beleza, a gente tem uma cena pós-crédito que mostra o Apocalipse chegando em Shinusa e pegando a carta do Gambit falando tanta morte. Tanta morte. O Gambit, como já foi o Cavaleiro do Apocalipse, muita gente tava querendo que ele voltasse, já teorizando que ele ia voltar como Cavaleiro do Apocalipse. Aí uma confirmação das grandes, né? Agora é só esperar pela segunda temporada de X-Men 97. É a sétima, né? Mas essa aí foi muito bem, ela conseguiu trazer tudo. Então tudo aqui que eu fui falando aqui, quando eu tava fazendo toda a análise de todos os 10 episódios, coloca toda essa questão de como X-Men 97 conseguiu trabalhar muito bem seus personagens e trabalhou de excelente forma. E eu dou parabéns para isso, porque ela conseguiu colocar no capricho tudo que a gente precisava ver aqui em X-Men 97. Toda aquela nostalgia, toda aquela essência da década de 90 tá bem trabalhada, as referências dos quadrinhos, os arcos que eles pegaram para adaptar foram bem escolhidos, construíram muito bem os arcos entre os personagens, todos os personagens foram bem trabalhados, que não era bem a cara de 92, que era mais corrida, não tinha todo esse trabalhamento, era poucos personagens que tinham esse trabalho mais para frente depois da primeira temporada, então a gente acaba tendo uma visão aqui muito interessante e muito legal. X-Men 97 acabou, né, nesse mês de maio, mas infelizmente deixou a gente bem felizes. E aí acaba com isso. É bem, vamos torcer para a segunda temporada aí, né? Trazer novidades. Não só isso, trazer também aí, né, não só Homem-Aranha, né? Vamos pensar mais além, que tem bastante referência. A gente vê o Hulk, vê personagens do Quarteto Fantástico, vê o Homem-Aranha, vê o Homem de Ferro. Então, pô, não é só os X-Men, eles confirmam ali que isso aqui é a mesma série que a gente tinha ali em 92, coloca todos esses personagens por trás para mostrar que eles estão planejando alguma coisa. Eu espero que seja bem grande. Então vamos torcer para Marvel Animations, tá dando um belo de um up pra frente. Agora tem a animação dos X-Men, vamos ver se a Arif ficou com um X ali, né, no meio, né. É isso, valeu e até a próxima. Vejo vocês, vai pro canal.